material que você vai precisar para fazer a saia caipira são rendas, tá? De diversos formatos, o tipo que você tiver acessível, barradinhos, fita de cetim, outros tipos de fitinha. Você pode usar até aplicações de flores, girassóis, essas florezinhas de plástico e lacinhos. Esse daqui é uma chita, tá? Eu gostei da estampa azul com fundozinho vermelho, mais rosado. E eu vou usar para esse modelo um tipo de tecido só, mas você pode misturar várias estampas. Também vai se inspirar lá nos modelos que eu coloquei lá no Instagram para você. Então vamos lá. Eu vou fazer uma saia para uma criança e eu precisei somente tirar a medida da cintura, porque para uma saia infantil, criança geralmente não tem quadril. E como a saia é bem evasê, então não vai fazer muita diferença. Mas para você fazer para adulto, você vai usar a medida da cintura e a medida do quadril, só como referências, que é para ela não ficar presa no quadril, só para você saber que a saia está com uma largura suficiente. E aí eu tenho aqui já o tecido dobrado, essa aqui é a orelha do tecido, e essa aqui é a parte da largura do tecido. Eu vou dobrar esse tecido mais uma vez, porque eu preciso da saia frente e costas. Eu dobrei mais uma vez aqui, e vou começar a riscar usando essa parte como referência, as duas partes dobradas para frente, centro de frente e centro de costas. Aqui, então, na borda, eu vou lançar a medida da cintura para crianças ou do quadril para adultos. Essa medida precisa ter um pouquinho mais de largura do que só a cintura ou só o quadril, porque a gente vai precisar franzir mais, colocar elástico para que passe no quadril. Se você tiver alguma dúvida na construção de saias, tem um vídeo aqui no canal que ensina a fazer a modelagem básica para saias. É bem simples, uma das modelagens mais fáceis que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de informações para você ir lá e tirar a dúvida. Então, eu vou colocar aqui, vou posicionar no tecido, começando pelo centro. A cintura vai até aqui. Para a altura da saia, você vai medir da seguinte forma. Escolhe a altura que você quer em você ou na sua cliente. E aí você tem aqui a altura dividida por 3. Você vai usar 2 vezes essa altura, porque a parte de baixo, o último babado, ele vai continuar o comprimento da saia. Então, o que eu tenho é isso aqui, tá? É o babado, que eu vou usar só 2 alturas do babado para fazer a nossa sainha base. Aqui, por exemplo, para minha cliente, a medida que eu escolhi de 35 centímetros de altura, e eu vou usar só 2 partes dessa medida. Aqui é a altura do primeiro babado, aqui é a altura do segundo babado. E vai ser aqui que eu vou colocar a altura da saia. Eu já tenho, então, a largura da saia e a altura. Agora, eu vou fazer uma curva, que é para fazer o evasê da saia, igual a nossa sainha de papel aqui. Eu vou precisar descer aqui cerca de 1 a 1,5 cm para fazer essa curva da cintura. Fiz a curva da cintura. Como eu desci aqui 1,5, eu vou descer também aqui de baixo. A mesma quantidade que eu desci de cima, eu vou descer aqui embaixo. E agora eu vou seguir essa curva. Fui com a curva até lá no final, eu vou traçar uma reta para fazer as laterais da saia. Como a gente já vai colocar babado, eu aconselho que você faça um evasê de aproximadamente, ó, se você traçar uma reta de cima e embaixo da saia, você vai aumentar aqui para uma saia infantil cerca de 10 centímetros. O que para uma saia de adulto seria mais ou menos uns 15 centímetros. E aí é só traçar uma reta de um lado ao outro. Eu já tenho aqui então a base da saia e vou cortar. Vou deixar para baixo aqui uma margem de costura. E eu já tenho aqui a sainha que vai servir de base cortadinha. Quando a gente abre, a gente vai ter assim, olha, isso aqui. 2 partes, uma pra frente e uma para as costas. As 2 são do mesmo tamanho, não tem problema. E como a gente vai sobrepor o babado, eu vou fazer essa marcação com giz. Agora eu vou deixar a sainha aqui um pouco de lado e a gente vai para os babados. Eu tenho aqui então os 3 babados cortados com a mesma largura. Lembrando que eles estão cortados na largura total do tecido. Certo? São todos da mesma largura. Esse aqui é o babado de cima, esse é o babado do meio e esse é o babado de baixo. O babado de cima, ele vai ser menor. E um pouquinho maior vai ser o babado do meio.
o babado que vai ter a largura total vai ser o último babado da saia. Você vai só pensar mais ou menos e usar o último babado como referência, tá? Você vai cortar aqui o babado do meio um pouquinho menor que o de baixo. Vou tirar aqui assim uns 4 dedos. 4 dedos menor que o de baixo. E o de cima vai ter 2 vezes esses 4 dedos. A gente vai ter esse resultado aqui. O primeiro babado, o babado do meio e o babado de baixo. Com os babados então cortados e a base da saia aqui pronta, agora a gente vai para a máquina de costura começar a montar as duas laterais, com uma costura reta mesmo. Eu fechei então aqui já saindo dos dois lados, vai ser uma costura reta e uma costura aqui em zigue-zague para fazer o chulhado das pontas e evitar que o tecido desfie. Agora a sainha já está fechada e a gente vai para os babados. Eu vou colocar a barrinha de renda mais larga no último babado e no babado do meio e no de cima eu vou colocar essa renda mais fininha. Se você for aplicar fita de cetim, vai também ser nessa etapa. Você aplica fita de cetim e também a rendinha antes de franzir o seu babado. Então, antes de franzir seu babado, você vai aplicar tudo que você precisa aplicar aqui no babado enquanto ele estiver retinho, tá bom? Como a gente tem uma base de saia que já tem um tamanho definido, a gente precisa encaixar esse babado lá naquela saia. Então, a gente vai fazer a seguinte técnica de franzido. A gente vai usar a técnica de 2 costuras. Essa técnica permite que você faça o franzido sobreposto à base que ele vai ser costurado. Então, o que eu vou fazer basicamente é passar uma costura aqui na borda e depois passar uma costura mais embaixo, deixando cerca de meio centímetro entre essas costuras. Eu vou usar uma linha mais forte na parte de baixo, tá? Na linha da bobina, porque eu vou precisar puxar esses fios, eu não quero que ele arrebente. E também é bom sempre você usar a tensão mais frouxa da sua máquina. Eu vou deixar a minha no 0, tá? Ali onde a gente regula a tensão da agulha. Eu vou ter essa costura aqui, tá? Uma costura dupla. A gente vai começar a aplicação dos babados do último babado para o primeiro babado. Então, esse aqui é o babado da bainha da saia. Essa técnica de franzido, ela é ideal para quando você tem um tamanho definido de para onde vai essa peça franzida, mas não tem um tamanho definido do seu babado. Então, qualquer pedaço que eu tiver de babado aqui vai se ajustar ao tamanho aonde eu quero aplicar. Como que eu vou fazer isso? A gente vai dividir e vai usar 4 pontos. Eu vou dobrar o babado aqui em 4. Vou deixar aqui uma sobrinha aqui de 1 centímetro, que é para fechar a costura depois. E eu vou prender com alfinete ou riscar com giz cada um desses cantinhos. Aqui nessa dobra, para um lado e também para o outro lado. Tá? Dá para perceber aqui. E aqui na dobra do meio. Aqui não precisa marcar porque é a ponta do babado. Então, eu tenho aqui todos os 4 pontos do babado já marcadinho. E aqui na saia eu vou formar os meus 4 pontos. Eu já tenho aqui as laterais marcadas com costura. Então, eu vou marcar aqui o centro. Eu vou dobrar essa saia, encontrando essas costuras. Assim que eu encontrar a costura na lateral, eu vou identificar aqui o centro da frente. Vou colocar aqui um prendedor para marcar. E aí, o centro das costas. Agora, eu tenho 4 pontos na saia. 1, 2, 3 e 4. E também tenho os 4 pontos no babado. 1, 2, 3 e 4. Eu vou aplicar, eu quero encontrar esse babado aqui, essa costura, ou no centro das costas ou em uma das laterais. Eu vou preferir deixar para o centro das costas. E eu vou fazer a aplicação desse babado virando ele para cima, dessa forma aqui. Eu vou ter direito do tecido sobre direito do tecido. Eu vou prender esse babado aqui, a ponta dele no centro. E agora eu vou encontrar cada ponto do babado com outro ponto. Até chegar aqui na pontinha do babado.
que é onde a gente vai encontrar a costura. Eu tenho aqui, então, a marcação de um ponto a outro, da saia e do babado. Vocês percebem que o babado, ele é maior do que a basezinha aqui da saia. Então, separei aqui, olha, as duas linhas brancas e as linhas vermelhas estão aqui. Eu vou deixar a linha vermelha ali e vou começar a puxar essa linha branca, franzindo esse tecido até ele ficar no tamanho certo da saia. É muito fácil, você só precisa fazer com carinho. Você vai passando, olha, vai correndo a linha, ela vai fácil, porque a tensão da agulha não tá, da linha estava bem frouxinha. Então, você vai reparar que ela vai bem fácil. E aí, você vai posicionando aqui e medindo. Quando chegar no tamanho da saia certinho, você vem e para de puxar a linha. Vou deixar marcadinho aqui. Esse tamanho aqui já está perfeito. Dessa vez, ao invés de começar pela ponta, eu vou levantar uma linha. Vou, com a ajuda do desfaz-ponto ou de qualquer objeto pontudo, eu vou subir aqui, olha. Separar aqui uma linha, com cuidado para não cortar. Vou puxar aqui as duas linhas, a de baixo e a de cima. E já vou começar o franzido aqui de baixo mesmo, olha. Quando eu vou puxando, ele já vai franzindo para os dois lados. Agora, a gente vai lá na máquina de costura, vai fechar esse babado aqui na lateral e vai passar a costura embaixo dessa última linha aqui, da segunda linha, tá? A gente tem a primeira linha e a segunda, vai passar embaixo dela ou no meio. Mas se você passar no meio, depois você vai precisar desfazer essa costura. Quando a gente terminar de aplicar o babado, ele vai ficar dessa forma aqui. Tá vendo? Então, a gente começa a aplicar o babado de baixo da saia pra cima. Eu já fiz os outros babados, eles estão aqui. O segundo babado, que é o do meio, e o babado de cima. Agora, a gente vai aplicar o restante do babado em sobreposição a essa sainha. Vou ensinar mais uma coisa pra você aqui sobre essa saia. Os babados, eles têm que se sobrepor, tá? Então, ele tem que ficar aqui por cima pelo menos uns 2 dedinhos, em cima da emenda da costura, dessa forma aqui. Então, eu vou costurar esse babado, tampando o início do babado de baixo, tá? Tem que ficar sobreposto. Para a aplicação dos próximos babados, eu vou colocar dessa forma aqui, ó. O babado virado para cima e vou costurar em toda a volta da saia, passando uma costura reta aqui por cima do franzido. E depois, quando eu virar, eu já vou ter o acabamento aqui do babado, tá? Que aí a costura vai ficar embutida para baixo da sainha. Eu vou fazer esse processo com os dois babados, vou deixar a costura aqui pro centro das costas, igual tá a costura do centro das costas do babado de baixo. Eu vou lá passar a costura e já volto para te mostrar. E assim ficou com a aplicação do segundo babado. Eu apliquei ele ao contrário e o acabamento vai ficar aqui embaixo. Dessa forma aqui. Agora eu vou fazer do mesmo jeito aqui no babado de cima. Vou colocar o babado para cobrir até uma parte desse babado aqui. E o que sobrar aqui em cima a gente vai usar para colocar o elástico. Depois dos 3 babados aplicados, você vai ter esse resultado aqui. Aqui a frente, aqui costas e por dentro você vai ter esse acabamento aqui. A gente vai fazer um chuleado aqui na borda do último babado, né, para não desfiar o tecido. E agora a gente vai aplicar o elástico na borda. Para o cálculo do elástico, eu já te ensinei aqui no canal como que você faz para calcular o tamanho de elástico para cada cintura. E ficou assim a sainha. A sainha infantil, caipira para festa junina. E esse mesmo modelinho você pode fazer também para sainhas mesmo infantis.